Um assunto ainda cheio de tabus é a automutilação. E para a maioria das pessoas é algo difícil de compreender. Por que alguém se cortaria? Esse tipo de comportamento surge devido a um conjunto de fatores e, em alguns casos, associado a um transtorno, como é o caso do borderline. Essa prática da automutilação, né, ela tem sido uma crescente nos últimos anos, tá? E ela está ocasionada, na verdade, a um conjunto de fatores, tá? Não existe, na verdade, um motivo, na verdade, o contexto é mais multifatorial. Ela está geralmente, às vezes, associada a um contexto impulsivo, né, o que caracteriza, às vezes, um transtorno de personalidade borderline. As expressões sociais, cobranças, acabam também desencadeando um pouco esse contexto. A automutilação pode ser definida como um comportamento intencional, onde a agressão é desferida no próprio corpo. O número é crescente entre jovens, principalmente entre as mulheres. Que existe uma diferença, né, na questão do suicídio e da automutilação. Geralmente as pessoas associam a automutilação com a questão do corte, né, do corpo, propriamente dito, com giletes às vezes, mas tem pessoas que se queimam, tem pessoas que quebram membros, né? Então existem várias formas da automutilação. A clínica geralmente ela desencadeia um contexto de busca, né, ocasionado por essas pressões sociais, às vezes uma dificuldade em estar lidando com o próprio processo, às vezes términos de namoro, conflitos familiares, pressões sociais, né, em relação a outros aspectos também. Então, são fatores que às vezes potencializam isso. Essa mulher de 40 anos, que não quer ser identificada, sofre consequências da prática deste comportamento desde os 15 anos. Hoje, acompanhada por uma psicóloga, está buscando uma cura para essa prática e recomenda que os jovens busquem ajuda. Bem, a primeira vez que eu pratiquei a automutilação, eu tinha apenas 15 anos. Eu havia completado 15 num dia e no dia seguinte eu pratiquei. Como era a primeira vez que eu fiz aquilo, eu nem sei a razão, porque estava tudo muito confuso. Eu creio que pode ter sido mesmo como, digamos, uma circunstância de nervoso, de raiva. Bom, esse hábito de automutilação, ele continua. Eu já estou com 40 anos de idade, então, para você ver, desde os 15 não parou mais. Deu uma pausa, depois dessa primeira vez, aos 15 anos, e aí eu fiquei praticando outras coisas, assim, de autoagressão, como tomar medicamentos em excesso. E somente aos 23 anos foi que eu retomei essa atitude de me automutilar. Vai fazer 10 anos que eu sou acompanhada por uma psicóloga. O atendimento é semanal e também tenho acompanhamento psiquiátrico. O conselho que eu dou é o seguinte, que quando você sentir um desespero imenso e você pensar em se cortar, em se automutilar, a primeira coisa que você deve fazer, se você estiver sozinha, é você procurar estar perto de pessoas que você se sente bem. Vai para perto de onde tem movimento, de muita gente, para perto de familiares, procura amigos para conversar, dá um telefonema. É importante os pais se atentarem para os jovens, pois a pressão social de hoje é diferente de tempos atrás. E o jovem atualmente é imediatista e tem mais dificuldades em saber absorver as frustrações. E a procura por um profissional é indispensável. Que a questão, né, da próprios pais também terem uma noção de que a realidade da juventude de hoje é uma realidade muito diferente da que eles viviam antigamente. Tá? Às vezes existe uma pressão muito grande, né, para que esse jovem apresente resultado e a própria dificuldade de lidar com seus níveis de frustração. O jovem hoje ele é muito imediatista, tá? E às vezes os pais eles precisam ter essa consciência de que o jovem às vezes não absorve tudo que eles tentam passar de maneira tão imediata. E às vezes essa cobrança, essa pressão, ela acaba desencadeando esse fator. Então um diálogo desde cedo, né, uma aproximação, qualquer mudança de comportamento brusca, né, qualquer situação que desperte uma necessidade de acompanhamento, né, que esses pais busquem um apoio psicológico, às vezes um psiquiátrico também, para que a gente possa estar trabalhando de maneira mais assertiva com esse jovem. Porque muitos deles às vezes não falam.